Olá a todos, espero que estejam tendo um ótimo dia. Hoje vou continuar a história de Jack e Tutien. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar mais histórias de amor emocionante. O som do copo quebrando no chão foi o primeiro sinal de que algo havia saído completamente do controle. Mas Jack ainda não sabia, ainda não entendia que naquele exato momento, enquanto ele estava longe, alguém estava destruindo silenciosamente tudo o que ele mais amava, palavra por palavra, orgulho por orgulho, até não restar mais nada além de uma decisão irreversível. Do outro lado da cidade, em um café elegante demais para alguém como Tetien, o ar parecia pesado, como se cada olhar ao redor julgasse sua presença ali, e ela permanecia sentada, as mãos juntas sobre o colo, tentando manter a calma enquanto aguardava. A porta se abriu. A mãe de Jack entrou. Elegante, impecável e fria. Os olhos dela pousaram imediatamente sobre Tetien, avaliando cada detalhe, as roupas simples, a postura contida, a diferença gritante entre os dois mundos. Então, você é a garota, disse, aproximando-se lentamente. Tetien levantou-se por respeito. Inclina-se levemente. Senhora, mas a outra mulher não respondeu ao cumprimento. Apenas aceitou-se. E começou. Eu vou ser direta, disse, cruzando as pernas. Você não pertence ao mundo do meu filho. O silêncio caiu. Mas não houve reação imediata. Tetien já esperava algo assim. Ou pelo menos, achava que estava preparada. Eu não estou com ele por causa disso, respondeu suavemente. A mãe de Jack sorriu. Mas não havia gentileza naquele sorriso. Garotas como você sempre dizem isso. As palavras foram leves, mas cortantes. Mas no fim, sempre querem mais. Tu tien apeitu levemten es maus? Mas manteve o olhar firme. Eu não quero nada além dele, disse. Aquilo o irritou. Porque era sincero. E sinceridade não combinava com o plano daquela mulher. Então eu vou facilitar para você, disse, pegando um envelope e colocando sobre a mesa. O som do papel tocando a madeira foi seco. Definitivo. Isso é suficiente para você desaparecer da vida dele. O mundo pareceu parar por um segundo. Tetien olhou para o envelope. Mas não tocou. Eu não vou aceitar isso, disse. A resposta veio rápida. Sem hesitação. Mas isso só tornou tudo pior. Você acha que isso é uma escolha? A mãe perguntou, inclinando-se levemente para frente. O tom mudou. Ficou mais frio. Me durou. Você realmente acredita que pode ficar ao lado dele sem destruir tudo ao redor? As palavras começaram a pesar. Você já parou para pensar no que vai acontecer quando ele tiver que escolher entre você e a família dele? Tu não vekpunda. Porque aquela pergunta doía. Ou quando o mundo dele começar a desmoronar por sua causa. O silêncio agora era diferente. Instevel. Você não pertence lá, continuou. E quanto mais você tentar, mais ele vai perder. Cada palavra era calculada. Darita. Cruel. E pela primeira vez, Tetien não tinha resposta. Porque no fundo, ela tinha medo de que aquilo fosse verdade. A mãe de Jack recostou-se na cadeira. Então eu vou dizer isso apenas uma vez, disse. Se você realmente gosta dele, vá embora. O tempo pareceu parar. Porque se você não for, continuou. Eu vou garantir que você seja a razão pela qual ele perde tudo. As palavras ficaram no ar. Passadas. Irreversíveis. Tutien levantou lentamente. O olhar calmo. Mas os olhos já não eram os mesmos. Eu entendi, disse. E sem olhar para o envelope, ela saiu. Sem olhar para trás. Horas depois, Jack ainda não sabia de nada. Ele chegou ao pequeno lugar onde costumavam se encontrar, o rosto leve, trazendo algo nas mãos, algo simples, mas que ele sabia que faria ela sorrir. Mas ela não estava lá. Tien, chamu. Silêncio. A porta da pequena casa se abriu. E ali dentro, apenas vazio. E uma carta. Ele pegou. Sem entender. E leu. Jack, eu pensei muito, e percebi que nós dois vivemos em mundos diferentes demais. Eu não quero ser um peso na sua vida. Por favor, não me procure. Putin. O mundo caiu. Não, ele murmurou. Aquilo não fazia sentido. Não combinava com ela. Não com o jeito que ela olhava para ele. Não com o que eles tinham. Ele saiu imediatamente. Procuro.
Perguntou. Peru. Mas ninguém sabia. Ou ninguém queria dizer. Até que finalmente. Min falou. Ela foi embora cedo, disse, evitando o olhar. E parecia diferente. Jack ficou em silêncio. Mas algo dentro dele já sabia. Minha mãe, sussurrou. E naquele instante, tudo começou a se encaixar. Arriva. A door. A verdade. Ele não hesitou. Virou-se. E saiu. Porque desta vez, ele não ia perder ela. Sem lutar. O motor do carro ainda nem tinha aquecido completamente quando Jack já estava na estrada. O volante firme nas mãos, os olhos fixos à frente como se cada segundo perdido pudesse afastá-lo ainda mais dela. E dentro dele não havia mais dúvida, não havia mais hesitação, apenas uma certeza brutal crescendo a cada batida do coração. Ele tinha sido enganado, e dessa vez, ele não ia deixar que isso destruísse tudo. Foi ela, murmurou, quase sem perceber. Ela fez isso. As palavras da carta ecoavam na mente dele. Mas agora, soavam falsas. Porque ele conhecia Tetien. Conhecia o jeito dela. E aquilo não era ela. O carro parou bruscamente diante da mansão. Jack saiu antes mesmo do motor desligar completamente. Entrou. Sem avisar. Sem pedir. Onde ela está? Sua voz ecoou pela sala. A mãe dele virou-se lentamente, como se já esperasse. Então você descobriu, disse. Sem surpresa. Sem culpa. Aquilo fez o sangue dele ferver. O que você disse para ela? Perguntou, a voz baixa, mas perigosa. Ela não respondeu de imediato. Apenas caminhou alguns passos. Eu fiz o que era necessário, disse. Necessário. Jack venceu. Você humilhou ela, você ameaçou, fez ela ir embora. O silêncio caiu. Mas não havia arrependimento nos olhos dela. E funcionou, respondeu. Aquelas palavras foram o suficiente. Jack riu. Mas não havia nada de humor. Você realmente acha que isso é vitória? Disse. Você só me fez perder a única pessoa que importava. Você ainda pode recuperar tudo, ela retrucou. Mas só se parar de agir como uma criança. Aquilo foi longe demais. Eu não quero tudo, Jack respondeu. Eu quero ela. A mãe dele o encarou. Fria. Então vá, disse. Mas quando perder tudo de verdade, não volte. O silêncio foi imediato. Mas dessa vez, Jack não respondeu. Porque ele já tinha escolhido. Ele virou-se. E saiu. Sem olhar para trás. Porque agora, não havia mais nada ali para ele. A estrada era longa. Mas ele não parou. Perguntou. Seguiu pistas. Reconstruiu cada passo dela como se estivesse montando um quebra-cabeça impossível, até que finalmente, um nome surgiu. Um lugar. A pequena igreja na montanha. O mesmo lugar onde tudo havia começado. O sol já estava se pondo quando ele chegou. A luz atravessava os vitrais, colorindo o chão de madeira com tons suaves, e o silêncio ali dentro era quase sagrado, como se o tempo tivesse decidido não interferir naquele momento. Jack entrou. Devagar. O coração batendo mais forte a cada passo. E então, ela. De pé. De frente para o altar. Immovable. Como se estivesse esperando. Ele parou. A poucos metros. Mas não falou imediatamente. Porque havia coisas que não podiam ser ditas com pressa. Tutien, chamu finam. Ela não se virou. Mas os ombros tremeram levemente. Você não deveria ter vindo, disse, a voz baixa. Eu tinha que vir, respondeu. O silêncio caiu. Passarão. Mas cheio. Ela te encontrou, não foi? Jack perguntou. Tetien fechou os olhos. E assentiu levemente. Ela estava certa, disse. Eu não pertenço ao seu mundo. Jack deu um passo à frente. Então vamos mudar de mundo, respondeu. Ela virou-se rapidamente. Os olhos cheios de dor. Não fala assim, disse. Você não sabe o que está dizendo. Eu sei exatamente, ele respondeu. Eu escolhi você. O silêncio voltou. Mas dessa vez, tremendo. Você vai perder tudo, ela sussurrou. Jack se aproximou mais. Agora, perto o suficiente para ver cada lágrima. Eu já perdi, disse. Quando você foi embora. As palavras quebraram algo dentro dela. Mas não foi suficiente. Eu não quero ser o motivo da sua queda, disse.
Jack levantou a mão. Segurou o rosto dela com cuidado. Você nunca foi, respondeu. O toque foi o que faltava. As lágrimas dela finalmente caíram. Eu tive medo, confessou. Eu também, disse ele. O silêncio voltou. Mas agora, diferente. Mais humano. Mais fragile. Então por que você ainda está aqui? Ela perguntou. Jack olhou diretamente nos olhos dela. E respondeu, porque eu prefiro perder tudo do que perder você. O tempo pareceu parar. E naquele instante, não havia mais família. Não havia mais status. Não havia mais diferença. Apenas eles. Mas a história ainda não estava completa. A dor ainda ali. E amanhã? Perguntou. Quando tudo voltar a te cobrar? Jack não respondeu de imediato. Ele apenas virou-se. Olhou para o altar. E então, ajoelhou-se. O gesto foi inesperado. Silencioso. Mas poderoso. Se existir qualquer dúvida, disse. Eu posso jurar aqui, diante de Deus, que eu não vou abandonar você. Não importa o que aconteça. Porque aquilo não era apenas uma promessa. Era uma escolha definitiva. Ela deu um passo. Depois outro. E parou à frente dele. Os olhos ainda cheios de lágrimas. Mas agora, com algo novo. Esperança. Mas também, medo. Porque amar alguém assim, também significa arriscar tudo. Ela não disse sim. Mas também, não disse não. Ela apenas estendeu a mão. E dessa vez, segurou a dele. Mas não com força. Como alguém que ainda estava aprendendo a confiar novamente. Jack levantou-se lentamente. E os dois ficaram ali. De mãos dadas. Em silêncio. Mas não vazio. Porque o futuro ainda era incerto. A família dele ainda existia. Os conflitos ainda estavam por vir. E nada estava realmente resolvido. Mas mesmo assim, eles ficaram. Juntos. Por enquanto. E às vezes, isso já é suficiente. Porque algumas histórias não terminam com um final. Elas continuam, com uma escolha.